antes do governo Lula, no segundo mandato, uma das questões chaves para o crescimento do governo Lula foi mostrar que a vida estava melhorando, porque tinha o mérito das pessoas, mas tinham políticas públicas que abriam espaço para as pessoas poderem conquistarem seus direitos. Você se lembra, o Bolsa Família era apelidado de Bolsa Esmola pela direita. Hoje em dia ninguém mais fala disso. Não é hoje em dia, já em 2010 ninguém falava mais disso. Ou seja, os direitos que foram sendo conquistados se tornaram naturais, porque tinham políticas públicas, tinha mérito próprio, era uma fusão disso e tinha uma disputa política que mostrava que as conquistas eram frutos de políticas públicas e de méritos pessoais. No começo já do governo da Dilma, 11 e tal, isso começa a cair e ficar um sentimento mais predominante, principalmente nas classes C e D, e não predominante, mas estava subindo, de que era por mérito próprio, a política pública deixou de ter. Por quê? A meu ver, porque a disputa política em torno dessa questão não foi feita com a intensidade necessária. Existe um problema em certos setores do campo popular, um sentimento meio assim, eu tenho que fazer a coisa certa. Legal, concordo. Mas acha que a coisa certa vai prevalecer naturalmente. A coisa certa não prevalece naturalmente. Tem que ser fruto de disputa política intensa. Eu cito sempre o exemplo de Jesus. Jesus passou 3 anos fazendo a disputa política, dos 30 aos 33 anos. E mesmo assim, aos 33, ele foi derrotado na praça pública pelos rabinos e pastores, etc., que defendiam que o Barrabás era mais santo que ele. Devia libertar o Barrabás, mais santo não, mas que ele era mais perigoso que o Barrabás. Entende? E por quê? Porque ele perdeu a disputa política na cidade. Ele não tinha perdido em tudo. Porque aquela ali foi uma praça pública arranjada. Então, a disputa política é fundamental. Eu acho que não se fez a disputa política com a intensidade necessária, e levando claro também outra coisa. Eu brinco não, alerto sempre para isso. Todo o ano anterior ao ano da eleição presidencial tem uma grande crise. Primeiro mandato do Lula. Isso, claro, o mandato do campo popular. Fernando Henrique não tinha problema nunca com isso. 2005, Lula teve o problema da crise do mensalão. Ganhou a eleição por quê? Porque a classe C, D e E deixou de seguir o efeito pedra no lago e acompanhar a classe média, classe AB. Deixou de acompanhar. Porque a vida dela estava melhorando. Ela dizia, pode ser verdade, mas minha vida está melhor, eu quero continuar. E as pesquisas mostraram isso. Então, o Brasil mudou. O Brasil era o país do efeito pedra no lago. Jogava uma pedra no centro, as ondas concêntricas caíam na classe média e alta e chegava na ponta. Disparou. Por quê? Porque o povo começou a ter opinião própria, começou a ter experiências que estou crescendo, porque tem mérito e porque tem política pública para isso. Esse processo é vital a disputa política. Se não tiver essa disputa política, o cara pode achar que é mérito próprio. E não está errado, porque se nem os dirigentes políticos que encaminham as políticas públicas botam a cabeça para defender isso... Bom, assim como ele acha hoje que ele é um microempreendedor. Eu acho que tem isso, mas é um pouco mais complexo, porque é o seguinte, nós estamos assistindo a uma revolução industrial às avessas. Mas deixa eu só terminar aqui para não entrar nisso. Você teve 2005 isso. Depois não teve uma crise monumental em 2009, porque teve a crise do Lehman Brothers de 2008, não precisava crise melhor. Aquilo ali achavam que ia acabar com o governo Lula, não acabou. Aí você pega o seguinte, 3º ano do governo da Dilma. O ano de 2013 tem a crise política provocada pelos 20 centavos, que é uma guerra híbrida montada com competência pelos adversários e por gente lá de fora. Eu estou convencido, isso não é só a coisa... E, já era uma coisa vindo à tona. Entende? Então, repara só, nós estamos... 2025. 2025, tem uma eleição no que vem. Se o governo não ficar atento, achar que naturalmente ele vai ganhar, não existe naturalmente, não. Ele tem que fazer a disputa política, que tem que haver uma escolha por parte da grande maioria. A grande vantagem que nós temos, hoje em dia, não é só o voto do analfabeto. O voto do analfabeto deixou de ser uma questão importante, porque com o voto do analfabeto, os analfabetos do Brasil diminuíram. Porque eles eram mantidos como analfabetos para não votarem. A questão desse ano não pode ser, ironicamente, esse escândalo que foi revelado hoje do INSS e que a primeira coisa que eu ouvi a jornalista do Globo News dizer é que houve esse escândalo e demoraram e deixaram o escândalo prosseguir. Eles têm argumentos. Ela tem o direito de ter a opinião dela. Ela tem o direito. Mas depois veio alguém da Corregedoria Geral da República que esclareceu que esse escândalo vem de 2016.
Mas é normal, sempre que tiver alguma coisa que puder, existe uma coisa Sempre que houver uma coisa que puder, o que quê? puder criar confusão, criar... Eles vão criar Mas nesse ano, vão, mesmo que não tenha, particularmente. mas isso é parte... Você é jornalista, eu sou jornalista. É o seguinte, qual é o grande desafio do jornalista? É obedecer aos fatos. Uhum. E não a opinião, no caso, a opinião do chamado aquário, dos donos do jornal, da empresa, da comunicação. Mas os jornalistas, em alguns momentos são de um jeito e outros são de outro. Nós já tivemos momentos do jornalismo excepcionais. Eu trabalhei na TV Globo, vou dizer, ninguém ficava me enchendo o saco, ninguém ficava me enchendo o saco. Claro que eu sabia onde pisava, mas o seguinte, fazia-se um bom jornalismo, porque você estava ligado ao que os alemães chamam o Zeitgeist, ao espírito do tempo. Eu também ninguém me encheu o saco, mas depende do chefe. Não, e os chefes dependem do aquário. E o aquário depende do tempo, do Zeitgeist. Então é o seguinte, mas você pega, tem uma série de pessoas jornalistas que há 5 anos queriam tudo, Lula era um ladrão, que era isso, e que depois tiveram que reconhecer que a Operação Lava Jato é uma coisa escandalosa, entende, de lawfare, de utilização, entende, da coisa judicial, entende, para poder fazer o que eles não conseguem fazer na urna, porque o problema, por que eles foram para isso? Não conseguiam ganhar nas urnas. O que decide as eleições no Brasil, hoje em dia, depois se conquistou o voto do analfabeto, se criou, e que se teve uma experiência de inclusão social forte, de redução das desigualdades regionais, depois, ou seja, em que ficou provado que o povo, longe de ser um problema, um peso, um estorvo para a economia, ele é um tremendo patrimônio, é algo fundamental para a economia crescer. Ou seja, o Brasil precisa do povo, não precisa jogar o povo fora. Não tem que ter complexo de vira-lata, não. É o seguinte, primeiro pegar um cachorrinho de madame, deixar ele sem comer 5 dias, soltar na rua e ver se ele não vai virar lata. Quem tem fome, vira lata. Agora, quem tem direito, quem tem perspectiva, quem tem futuro, quem acredita em si mesmo, quem está apostando no mundo, esse cara não vira lata, esse cara vai para frente ou disputa para ir para frente. Então, isso é uma coisa que é complexa, mas hoje em dia o que decidem as eleições é os interesses das multidões. Então, eles sempre querem tirar das eleições a pauta dos interesses das multidões. Esse é o pensamento conservador. Vamos botar a pauta da corrupção, vamos botar a pauta de costumes. E muitas vezes os setores progressistas entram nisso e ficam discutindo essas coisas como se isso fosse neutral. É claro que tem que defender, entende, os direitos da mulher, é claro que tem que defender o meio ambiente, é claro que tem que defender, combater o racismo, tudo isso. Mas tem que entender o seguinte, o que organiza tudo, entende, é um projeto nacional que bote o povo no centro do país. Entende? E não é fácil? Não é fácil, mas tem que ter isso como... Então, nós estamos a um ano das eleições. O que define isso continua sendo, a meu ver, se o povo vai estar no centro, não só da economia, mas no centro da democracia, no centro das instituições, etc., entende? E, na verdade, ser quem prevalece no país, ou se são as elites com seus ou capangas pagas, ou escribas pagos, ou alucinados pagos, e fazem outra coisa. É isso. Eu acho que, apesar de todos os problemas, se não houver erros muito grandes, eu acho que o povo vai triunfar.